Milionário preso em carro afundando no rio, mendiga surpreende com ação desesperada e salvadora. A tempestade rugia, uma força descontrolada, despejando raios e trovões na cidade. A chuva caía como chicotadas, e os ventos uivavam, levando consigo qualquer vestígio de serenidade. Em meio ao caos, Gustavo, um milionário acostumado a controlar cada aspecto da sua vida, se via incapacitado dentro de seu luxuoso carro, preso na correnteza de um rio transbordante. O céu escuro refletia sua angústia. Ele nunca soubera o que era estar vulnerável, e agora a morte parecia iminente. O carro submergia lentamente, e a água gelada começava a invadir o interior, como se estivesse lhe devorando. O pânico subiu pela sua garganta, um nó apertado que lhe fazia lutar para respirar. Era tudo tão surreal. Os olhos de Gustavo se fecharam em desespero. Ele podia sentir seu coração pulsar forte, a pressão nos tímpanos crescendo. Era o fim, quando a esperança parecia ter se dissipado. Um estalo. Era uma jovem, uma mendiga, Lara, que apareceu como um anjo disfarçado. Com uma pedra na mão, ela desafiou o destino, quebrando o vidro da janela com uma força absurda, como se o mundo ao seu redor parasse para assistir àquele milagre. A água se agitou, mas ela não hesitou. Com determinação, estendeu a mão para ele, um gesto de esperança em meio à tempestade. Gustavo não podia acreditar. Uma mendiga, seu coração, antes açoitado pelo terror, agora pulsava de gratidão. A adrenalina tomou conta, e ele agarrou a mão dela. Eles emergiram para a superfície, como dois náufragos em um mar de incertezas. Quando finalmente alcançaram a margem, Gustavo deitou-se na grama molhada, ofegante, enquanto Lara observava à distância, o olhar de uma guerreira que já viu muitas batalhas. Ele queria agradecê-la, mas as palavras não saíam. Após o resgate, a vida de Gustavo virou um labirinto estranho. Sua irmã, Denise, não via Lara como uma heroína, mas sim como um estorvo, algo a ser esquecido. A sociedade olhava para a jovem mendiga com desprezo e desdém, à margem da cidade, desprezando os vulneráveis. E enquanto isso, Gustavo se tornava obcecado por encontrar Lara, não apenas para agradecer, mas para entender. Ele queria saber mais sobre ela, suas lutas nas ruas, aqueles olhos que escondiam segredos profundos. A conexão entre eles, embora improvável, crescia como uma planta em meio às pedras. Os dias se passaram entre angústia e busca, até que um inesperado reencontro aconteceu em uma audiência judicial. Gustavo entrou, sentindo o coração disparar ao ver Lara sentada ali, em meio a um mar de estranhos. E então, o mundo virou de ponta cabeça. Um advogado mencionou um sobrenome, uma conexão familiar que deixou todos em choque. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando um laço inesperado entre eles. Um laço que poderia mudar suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente. O advogado falava, mas a percepção de Lara, de repente, era tudo o que ele conseguia focar.
Era como se uma onda radada o envolvesse e o puxasse para um mar de lembranças. Os olhares da sala se voltaram para ela, e a revelação deslanchou sem aviso. Ela é sua irmã, filha do seu pai e da mulher que você sempre acreditou estar morta. O silêncio na sala era tão denso que até o som do relógio parecia se calar. Gustavo sentiu o chão se abrir sob seus pés, uma batida forte no peito. A realidade começava a desmoronar, enquanto todos ao seu redor observavam com expressões de choque e julgamento. Como assim? Ele se virou para Lara, que tensionava o rosto como mistura de dor e determinação. Os olhos dela, antes cheios de esperança, agora estavam sombreados por um passado que ele nunca conhecera. Ele teria visto tudo o que aconteceu se não estivesse tão ilhado em seu mundo de riqueza e controle. Ela não poderia ser. Gustavo gaguejou, sem conseguir acreditar. A adrenalina continuava a pulsar nas veias, uma mistura de raiva e pena. O que mais ele não sabia? O advogado continuou, detalhando a vida de Lara, suas lutas e desafios com a vida nas ruas, enquanto Gustavo se lembrava da infância protegida que sempre tivera. As murmurações da multidão ecoavam no fundo, como um zumbido ensurdecedor. É só uma farsa, alguém sussurrou. Denise, a irmã de Gustavo, estava com os olhos bem abertos, a ficha caindo lentamente. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, desconfortável com o que a revelação significava. Para ela, Lara era apenas uma agitação desnecessária. Mas agora a situação era mais complexa do que ela poderia imaginar. Gustavo sentir que a vida havia tomado um rumo que ele não compreendia. A verdade do modo como ele via o próprio mundo estava em xeque. Como ele podia ser irmão de alguém que passou por tanta dor enquanto crescia? Lara, a mendiga que ele queria entender, agora era parte de uma trama que virava sua vida do avesso. Ele mal respirava, seu coração batendo como um tambor frenético, enquanto buscava respostas. Lara não olhou para ele. Em vez disso, seus olhos estavam fixos no advogado. E a fúria começava a misturar-se ao choque. Uma expressão de quem viveu anos de desdém, e agora estava novamente sendo arrastada para o centro do julgamento. As pessoas ali não enxergavam a história dela. Viam apenas uma menina que não tinha o que oferecer a não ser sofrimento. E no meio de tudo isso, Gustavo percebeu. Esta é a oportunidade de mudar tudo, pensou. Mas o como fazer isso parecia distante. Antes que ele pudesse se lançar à luta, algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou a sala, vindo de uma figura que ninguém notara antes. Uma mulher desconhecida se ergueu, e seus olhos estavam cheios de verdadeiras chamas. Não é tudo, a verdade é muito mais escura, ela declarou, fazendo todos se voltarem para ela, incrédulos. O coração de Gustavo disparou. O que mais poderia estar escondido sob essa superfície? Por que essa mulher parecia saber algo que todos os outros ignoravam? Ele sentiu que o chão se movia novamente, como se o mundo estivesse se reconfigurando para revelar um segredo maior. Um mistério que poderia destruir ainda mais vidas. Ele precisava descobrir agora, antes que fosse tarde demais. E sem pensar, avançou em direção à mulher, ansiando por uma resposta que poderia mudar tudo. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente. O advogado falava, mas a percepção de Lara, de repente, era tudo o que ele conseguia focar. Era como se uma onda o envolvesse e o puxasse para um mar de lembranças.
Os olhares da sala se voltaram para ela e a revelação deslanchou sem aviso. Ela é sua irmã, filha do seu pai, da mulher que você sempre acreditou estar morta. O silêncio na sala era tão denso que até o som do relógio parecia se calar. O coração de Gustavo disparou. Essa não pode ser a verdade. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele não sabia? A vida que conhecera até então desmoronava. Lara, com seu olhar intenso e cheio de dor, agora era tudo o que ele conseguia ver. A adrenalina corria em seu corpo, uma mistura de confusão, raiva e algo que se assemelhava à culpa. Ele nunca tivera real noção das batalhas que ela enfrentara. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Denise, a irmã de Gustavo, com um olhar de incredulidade. Ela, que sempre tivera tudo, agora via a vida de Lara sendo exposta de forma vergonhosa. O fuxico da sala crescia, mas não mais do que a inquietação no coração de Gustavo. Isso o desafiava. Ele se levantou, buscando a coragem que o abandonara. Então, uma mulher desconhecida se ergueu, sua presença forte dominando o ambiente. Não é tudo, a verdade é muito mais escura. A voz dela era como um eco de tempestade, fazendo todos se voltarem atônitos. A sala, até então carregada de murmúrios, se calou. A mulher continuou. Vocês não entendem que Lara não é só a irmã de Gustavo. Ela é parte de um jogo muito mais profundo. Um segredo de família que pode destruir a todos nós. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. Os olhos de Gustavo se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Gritou com uma mistura de preocupação e curiosidade pulsando. O olhar da mulher estava fixo em Lara, como se a olhasse pela primeira vez. Ela tem uma conexão com algo que envolve muito mais do que apenas vocês dois. Um segredo que pode custar vidas. As mãos da mulher tremiam levemente, mas seus olhos queimavam com intensidade. E, de repente, um homem entrou abruptamente na sala, sua presença impondo respeito. Pare, você não deveria estar aqui. Ele parecia conhecer a mulher e a tensão no ar aumentou. Fique fora disso. Você não sabe com quem está lidando. Ele olhou para Gustavo. Um brilho de reconhecimento em seus olhos, algo que Gustavo não conseguia decifrar. Todos estavam paralisados. O homem não era apenas uma figura de autoridade. Havia algo familiar nele. A súbita realização atingiu Gustavo como um tapa no rosto. Ele não era um estranho. Na verdade, era alguém que ele conhecia muito bem, mas que nunca esperou ver novamente. Você não deveria ter voltado. Se eles souberem, o homem hesitou, e Gustavo não pôde evitar a pergunta que ardia em sua mente. Quem é você? O que está acontecendo? A sala estava em um breu, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a cair. A mulher, com seu olhar fixo, sussurrou. Eles estão apenas esperando a hora certa para agir. E quando isso acontecer, não haverá volta, nem para você, nem para ela. Os olhos de Lara, fixos na cena, agora transpareciam um medo profundo. Gustavo sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele queria entender. Queria salvar Lara. Mas a verdade poderia ser uma armadilha mortal que destrói tudo ao seu redor. E o que era essa conexão que nem ele conhecia? O nó na garganta cresceu. Ele precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente.
olhar fixo em Lara, com sua expressão de dor e determinação. Então, aconteceu. Um eco ressoou no ambiente, uma tensão que pulsava. A mulher desconhecida que havia rompido com o silêncio tomou fôlego e prosseguiu. O que vocês não sabem é que Lara não é apenas uma irmã. Ela carrega um segredo. Um segredo que pode arruinar tudo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O coração de Gustavo disparou. O que ela queria dizer? Mas antes que ele pudesse processar, a mulher continuou, sua voz tão intensa que parecia ecoar pelas paredes da sala. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna da sua família, não aqueles que vocês pensaram que eram. As murmurações aumentaram ao redor. O advogado de Gustavo quase perdeu a compostura. Denise, seus olhos arregalados, mal podia acreditar no que ouvia. Isso é uma loucura! Como isso é possível? Ela olhou furiosamente para Lara, como se quisesse provar que não podia estar dizendo a verdade. Gustavo sentiu a cabeça girar. A revelação foi como um golpe. Como? Como isso pode ser? Ele se virou para Lara, que emanava uma mistura de raiva e medo. Os olhos dela buscavam apoio, mas ao mesmo tempo estavam repletos de uma determinação feroz. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz sufocada. Eu não sabia nada até agora, Gustavo. Lara gritou, a emoção na voz quase palpável. Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de especulações e choque. Mas a verdade é que nossa mãe estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. O homem que havia entrou abruptamente, ainda na sala, caminhou lentamente para perto. Deixe-me explicar. Ele tinha um olhar tão sério que nem mesmo os murmúrios de indignação ao seu redor pareciam afetar sua presença. Ela tem um poder que poderia mudar toda a dinâmica, não só da família, mas de tudo. E se você não a proteger, eles irão atrás dela. Gustavo teve um frio na espinha ao perceber que as conexões estavam se formando. Teias se entrelaçando em um jogo que ele não compreendia. Quem são eles? Sua voz tremia, a urgência crescente. O homem lançou um olhar furtivo para a mulher que havia falado antes. Um entendimento silencioso entre eles. Os temidas na sombra. Ela respondeu, a tensão em sua voz, fazendo com que a sala se calasse novamente. Eles sempre souberam quem ela é e o que poderiam ganhar. E não hesitarão em eliminar qualquer um que peça justiça por ela. Logo, novos murmúrios começaram. Isso não é possível? Uma maldição? Uma herança? As vozes falavam por cima uma das outras. A indignação estava crescendo. As paredes da sala pareciam fechar-se, o ar mais pesado. E então, como se o universo estivesse se vingando de toda aquela tensão, as luzes começaram a piscar. O estrondo ressoou lá fora, como se a tempestade que havia atingido Gustavo antes estivesse prestes a invadir a sala. Um grito irrompeu da multidão. A polícia! Algo está acontecendo! Lara olhou para Gustavo, o pânico estampado em seu rosto. Eles vêm! E naquele instante, ele percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O nó na garganta de Gustavo se apertou e um pensamento pairou sobre sua mente. Ore para não ser tarde demais. No meio do caos, ele sabia que precisava fazer algo. Mas qual seria o próximo movimento? A verdade parecia um labirinto e agora, mais do que nunca, seu tempo para encontrar a saída estava se esgotando. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente, o olhar fixo em Lara, com sua expressão de dor e determinação. Então, aconteceu. Um eco ressoou no ambiente. Uma tensão que pulsava.
A mulher desconhecida, que havia rompido com o silêncio, tomou fôlego e prosseguiu. O que vocês não sabem é que Lara não é apenas uma irmã. Ela carrega um segredo que pode arruinar tudo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O coração de Gustavo disparou. O que ela queria dizer? Mas antes que ele pudesse processar, a mulher continuou, sua voz tão intensa que parecia ecoar pelas paredes da sala. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna da sua família, não aqueles que vocês pensaram que eram. As murmurações aumentaram ao redor. O advogado de Gustavo quase perdeu a compostura. Denise, seus olhos arregalados, mal podia acreditar no que ouvia. Isso é uma loucura! Como isso é possível? Ela olhou furiosamente para Lara, como se quisesse provar que não podia estar dizendo a verdade. Gustavo sentiu a cabeça girar. A revelação foi como um golpe. Como isso pode ser? Ele se virou para Lara, que emanava uma mistura de raiva e medo. Os olhos dela buscavam apoio, mas ao mesmo tempo estavam repletos de uma determinação feroz. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz sufocada. Eu não sabia nada até agora, Gustavo. Lara gritou. A emoção na voz quase palpável. Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de especulações e choque. Mas a verdade é que nossa mãe estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. O homem que a via entrou abruptamente, ainda na sala, caminhou lentamente para perto. Deixe-me explicar. Ele tinha um olhar tão sério que nem mesmo os murmúrios de indignação ao seu redor pareciam afetar sua presença. Ela tem um poder que poderia mudar toda a dinâmica, não só da família, mas de tudo. E se você não a proteger, eles irão atrás dela. Gustavo teve um frio na espinha ao perceber que as conexões estavam se formando. Peia se entrelaçando em um jogo que ele não compreendia. Quem são eles? Sua voz tremia, a urgência crescendo. O homem lançou um olhar furtivo para a mulher que havia falado antes. O entendimento silencioso entre eles. Os temidas na sombra, ela respondeu, a tensão em sua voz fazendo com que a sala se calasse novamente. Eles sempre souberam quem ela é e o que poderiam ganhar, e não hesitarão em eliminar qualquer um que peça ajuste. Logo, novos murmúrios começaram. Isso não é possível! Uma maldição? Uma herança? As vozes falavam por cima umas das outras. A indignação estava crescendo. As paredes da sala pareciam fechar-se, o ar mais pesado. E então, como se o universo estivesse se vingando de toda aquela tensão, as luzes começaram a piscar. Um estrondo ressoou lá fora, como se a tempestade que havia atingido Gustavo antes estivesse prestes a invadir a sala. Um grito irrompeu da multidão. A polícia! Algo está acontecendo! Lara olhou para Gustavo, o pânico estampado em seu rosto. Eles vêm! E naquele instante, ele percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O nó na garganta de Gustavo se apertou e um pensamento pairou sobre sua mente. Ore para não ser tarde demais. No meio do caos, ele sabia que precisava fazer algo. Mas qual seria o próximo movimento? A verdade parecia um labirinto, e agora, mais do que nunca, seu tempo para encontrar a saída estava se esgotando. Foi quando a mulher desconhecida gritou, "Cuidado!" e jogou-se à frente de Lara, como se quisesse protegê-la. Nesse instante, todos os olhos estavam fixos na cena,
e o mundo pareceu congelar por um momento. Então um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala se arrombou com um impacto tremendo, e homens de terno escuro entraram, com olhares frios e ameaçadores. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto puxava Lara pela mão. Gustavo sentiu uma onda de desespero. Sua irmã estava sendo sequestrada sob seus olhos. Ao mesmo tempo, as palavras da mulher ecoaram em sua mente. Ela carrega um segredo. E nesse momento de pânico, uma nova verdade rompeu na mente de Gustavo. "Não!" gritou ele, lançando-se para a frente. No entanto, antes que pudesse alcançá-la, ouviu um grito. A mulher que havia protegido Lara desabou ao chão, um fecho de sangue escorrendo de sua testa. A sala caiu em um silêncio absoluto. As pessoas ficaram paralisadas, a cena chocante estagnando o tempo. Gustavo olhou para Lara. Os olhos dela eram um mar de confusão e medo, agora envolta em algo muito maior do que eles jamais imaginaram. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas sentiu uma raiva e uma tristeza imensas. Aquele evento mudou tudo. A verdade que havia surgido agora parecia um pesadelo, e a reviravolta, o homem que gritou e arrancou Lara da sala, ele conhecia. Era um velho amigo de seu pai, alguém que esperava nunca ver novamente. As palavras surgiram em sua mente. Quando você menos esperar, alguém que você conhece se tornará seu maior inimigo. Gustavo mal podia acreditar. O que mais ele não fazia ideia? As revelações sobre sua família eram apenas o começo. O homem desapareceu pela porta, arrastando a irmã, e Gustavo ficou ali, atordoado, incapaz de mover um músculo. Uma luta interna varria sua mente, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Ele precisava agir. Mas como enfrentar um inimigo que conhecia tão bem? A única coisa que sabia era que o jogo apenas começara. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente. O olhar fixo em Lara, com sua expressão de dor e determinação. Então, aconteceu. Um eco ressoou no ambiente, uma tensão que pulsava. A mulher desconhecida, que havia rompido com o silêncio, tomou fôlego e prosseguiu. O que vocês não sabem é que Lara não é apenas uma irmã. Ela carrega um segredo que pode arruinar tudo. Seu coração disparou. O que ela queria dizer? Mas antes que ele pudesse processar, a mulher continuou. Sua voz tão intensa que parecia ecoar pelas paredes da sala. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna da sua família. Não aqueles que vocês pensaram que eram. Murmúrios aumentaram ao redor, e o advogado de Gustavo quase perdeu a compostura. Denise, seus olhos arregalados, mal podia acreditar. Isso é uma loucura! Como isso é possível? Ela olhou furiosamente para Lara, como se quisesse provar que não podia estar dizendo a verdade. A cabeça de Gustavo girava. A revelação foi como um golpe. Como? Como isso pode ser? Ele se virou para Lara, que emanava uma mistura de raiva e medo. Os olhos dela buscavam apoio, mas ao mesmo tempo estavam repletos de uma determinação feroz. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz sufocada. Eu não sabia nada até agora, Gustavo. Lara gritou, a emoção na voz quase palpável. Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de especulações e choque. Mas a verdade é que nossa mãe estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de vocês imagina.
Mas antes que alguém pudesse responder, o homem que havia entrado abruptamente agora se aproximava. Deixe-me explicar. Ele tinha um olhar tão sério que nem mesmo os murmúrios de indignação ao seu redor pareciam afetar. Ela tem um poder que poderia mudar toda a dinâmica, não só da família, mas tudo. E se você não a proteger, eles irão atrás dela. Gustavo teve um frio na espinha, enquanto as conexões se formavam. Quem são eles? Sua voz tremia, a urgência crescendo. O homem lançou um olhar furtivo para a mulher que havia falado antes. Os temidas na sombra, ela respondeu, tensionando a voz. Eles sempre souberam quem ela é e o que poderiam ganhar. E não hesitarão em eliminar qualquer um que peça justiça por ela. Nesse momento, as luzes começaram a piscar e um estrondo ressoou lá fora. Um grito irrompeu da multidão. A polícia! Algo está acontecendo! Olhou para Gustavo, o pânico estampado em seu rosto. Eles vêm! Ele percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O nó na garganta se apertou e um pensamento pairou na mente de Gustavo. Ore para não ser tarde demais. Foi então que a mulher desconhecida gritou, cuidado! E jogou-se à frente de Lara. O estrondo quando a porta se arrombou fez todos se estremecerem. Homens de terno escuro entraram, olhares frios e ameaçadores. Pânico tomou conta da sala. Saia do caminho! Gritou um deles, puxando Lara pela mão. Gustavo sentiu desespero. Ele precisava agir, mas não pensou. Apenas correu. Não! Gritou. Mas antes que pudesse alcançá-la, um tiro ecoou como um trovão. A mulher que protegia Lara caiu ao chão. Um feixe de sangue escorrendo de sua cabeça. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. O homem que puxou Lara, Gustavo reconheceu. Era seu pai, supostamente morto. Agora ali, em pé, com uma expressão assustadora, mas ao mesmo tempo, familiar. O choque lhe cortou a respiração. Você nunca deveria ter voltado, Gustavo! A voz dele era um sussurro de dor e raiva. Eles estão vindo atrás de nós! Gustavo sentiu sua realidade desmoronar. Tudo o que ele conhecia estava dançando em torno dele. Um turbilhão de emoções. Como você pôde? Ele gritou. Mas o pai não respondeu. Apenas puxou Lara em direção à saída. A expressão de desespero em seus olhos se misturando com determinação. A multidão ao redor começou a gritar e a empurrar em direção à saída. Em pânico, o nó na garganta de Gustavo se apertou. Ele sabia que estava no meio de algo muito maior e muito mais terrível do que ele jamais imaginou. Como ele poderia resgatar Lara? Como ele conseguiria entender tudo isso agora? Enquanto seu pai desaparecia com ela, Gustavo mal podia pensar. Uma ideia lhe atravessou a mente. E se todo mundo ao seu redor estivesse envolvido nessa trama? E se o verdadeiro inimigo estivesse mais perto do que ele imagina? Ele precisava descobrir. Se não fizesse algo agora, perderia Lara para sempre. E talvez até mesmo a verdade sobre sua própria vida. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente. O olhar fixo em Lara com sua expressão de dor e determinação. Então, aconteceu. Um eco ressoou no ambiente, uma tensão que pulsava. A mulher desconhecida, que havia rompido com o silêncio, tomou fôlego e prosseguiu. O que vocês não sabem é que Lara não é apenas uma irmã. Ela carrega um segredo que pode arruinar tudo. Seu coração disparou. O que ela queria dizer?
Mas antes que ele pudesse processar, a mulher continuou, sua voz tão intensa que parecia ecoar pelas paredes da sala. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna da sua família, não aqueles que vocês pensaram que eram. Murmúrios aumentaram ao redor, e o advogado de Gustavo quase perdeu a compostura. Denise, seus olhos arregalados, mal podia acreditar. Isso é uma loucura! Como isso é possível? Ela olhou furiosamente para Lara, como se quisesse provar que não podia estar dizendo a verdade. A cabeça de Gustavo girava. A revelação foi como um golpe. Como? Como isso pode ser? Ele se virou para Lara, que emanava uma mistura de raiva e medo. Os olhos dela buscavam apoio, mas ao mesmo tempo estavam repletos de uma determinação feroz. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz sufocada. Eu não sabia nada até agora, Gustavo! Lara gritou, a emoção na voz quase palpável. Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de especulações e choque. Mas a verdade é que nossa mãe, estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. O homem que havia entrado abruptamente, ainda na sala, caminhou lentamente para perto. Deixe-me explicar. Ele tinha um olhar tão sério que nem mesmo os murmúrios de indignação ao seu redor pareciam afetar. Ela tem um poder que poderia mudar toda a dinâmica, não só da família, mas tudo. E se você não a proteger, eles irão atrás dela. Gustavo teve um frio na espinha enquanto as conexões se formavam. Quem são eles? Sua voz tremia, a urgência crescendo. O homem lançou um olhar furtivo para a mulher que havia falado antes. Os temidas na sombra, ela respondeu, tensionando a voz. Eles sempre souberam quem ela é e o que poderiam ganhar. E não hesitarão em eliminar qualquer um que peça justiça por ela. Nesse momento, as luzes começaram a piscar e um estrondo ressoou lá fora. Um grito irrompeu da multidão. A polícia! Algo está acontecendo! Lara olhou para Gustavo, o pânico estampado em seu rosto. Eles vêm! Ele percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O nó na garganta se apertou e um pensamento pairou na mente de Gustavo. Ore para não ser tarde demais. Foi então que a mulher desconhecida gritou, cuidado, e jogou-se à frente de Lara. O estrondo quando a porta se arrombou fez todos se estremecerem. Homens de terno escuro entraram, olhares frios e ameaçadores. Pânico tomou conta da sala. Saia do caminho! Gritou um deles, puxando Lara pela mão. Gustavo sentiu desespero. Ele precisava agir, mas não pensou, apenas correu. Não! Gritou, mas antes que pudesse alcançá-la, um tiro ecoou como um trovão. A mulher que protegia Lara caiu ao chão, um feixe de sangue escorrendo de sua cabeça. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. O homem que puxou Lara, Gustavo reconheceu. Era seu pai, supostamente morto, agora ali, em pé, com uma expressão assustadora, mas ao mesmo tempo familiar. O choque lhe cortou a respiração. Você nunca deveria ter voltado, Gustavo. A voz dele era um sussurro de dor e raiva. Eles estão vindo atrás de nós. Gustavo sentiu sua realidade desmoronar. Tudo o que ele conhecia estava dançando em torno dele. Um turbilhão de emoções. Como você pôde? Ele gritou, mas o pai não respondeu. Apenas puxou Lara em direção à saída. A expressão de desespero em seus olhos se misturando com determinação. A multidão ao redor começou a gritar e a empurrar em direção à saída, em pânico. O nó na garganta de Gustavo se apertou.
Ele sabia que estava no meio de algo muito maior e muito mais terrível do que ele jamais imaginou. Como ele poderia resgatar Lara? Como ele conseguiria entender tudo isso agora? Enquanto seu pai desaparecia com ela, Gustavo mal podia pensar. Uma ideia lhe atravessou a mente. E se todo mundo ao seu redor estivesse envolvido nessa trama? E se o verdadeiro inimigo estivesse mais perto do que ele imagina? Mas antes que pudesse entrar em pânico, algo ainda mais horrível aconteceu. Um grito cortou o ar. Uma mulher, a mesma que se jogara para proteger Lara, levantou com um olhar aterrador. Vocês não entendem. A verdade não é o que parece. Eu sou a mãe de Lara. A sala congelou. O mundo parecia ter parado. Todos se voltaram para ela. Gustavo sentiu seu estômago embrulhar. O quê? Como isso é possível? A mulher tinha um olhar intenso, cheio de dor e de um amor perdido. Eu não sabia que a tinha deixado. Ela balbuciou, as lágrimas rolando em seu rosto. E no meio dessa confusão, tudo se desfez. Lara olhou para a mulher, a expressão dela mudando de dúvida para reconhecimento. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, mas o peso delas bateu como uma tempestade. Os tijolos da mentira começaram a desmoronar, revelando verdades escondidas sob camadas de dor e de histórias que pareciam inquebráveis. Não, isso não pode ser verdade! Gustavo gritou, uma onda de desespero tomando conta dele. Essa revelação muda tudo. Ele estava enredado em mentiras, em traumas que nunca soube que existiam. E, ao fundo, um pensamento assombroso. Se ela é a mãe de Lara, o que isso significa para mim? A sala virou um caos, mas no fundo do seu ser, Gustavo sabia que isso era apenas o começo. Ele precisava encontrar Lara, a verdade. Mas o que essa verdade realmente significava? Essa nova configuração do mundo, que conhecia mal, podia ser absorvida e laborava nas sombras da sua mente. Ore para não ser tarde demais, pensou, enquanto a incerteza tomava conta de seu coração. O jogo apenas começara. Gustavo estava paralisado, preso em sua própria mente. O olhar fixo em Lara, com sua expressão de dor e determinação. Então aconteceu. Um eco ressoou no ambiente, uma tensão que pulsava. A mulher desconhecida, que havia rompido com o silêncio, tomou fôlego e prosseguiu. O que vocês não sabem é que Lara não é apenas uma irmã. Ela carrega um segredo que pode arruinar tudo. Seu coração disparou. O que ela queria dizer? Mas antes que ele pudesse processar, a mulher continuou. Sua voz tão intensa que parecia ecoar pelas paredes da sala. Ela é a verdadeira herdeira da fortuna da sua família, não aqueles que vocês pensaram que eram. Murmúrios aumentaram ao redor, e o advogado de Gustavo quase perdeu a compostura. Denise, seus olhos arregalados, mal podia acreditar. Isso é uma loucura! Como isso é possível? Ela olhou furiosamente para Lara, como se quisesse provar que não podia estar dizendo a verdade. A cabeça de Gustavo girava. A revelação foi como um golpe. Como? Como isso pode ser? Ele se virou para Lara, que emanava uma mistura de raiva e medo. Os olhos dela buscavam apoio, mas ao mesmo tempo estavam repletos de uma determinação feroz. Você sabia disso? Ele perguntou, a voz sufocada. Eu não sabia nada até agora, Gustavo. Lara gritou, a emoção na voz quase palpável.
Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de especulações e choque. Mas a verdade é que nossa mãe estava envolvida em algo muito maior do que qualquer um de vocês imagina. O homem que havia entrado abruptamente, ainda na sala, caminhou lentamente para perto. Deixe-me explicar. Ele tinha um olhar tão sério que nem mesmo os murmúrios de indignação ao seu redor pareciam afetar. Ela tem um poder que poderia mudar toda a dinâmica. Não só da família, mas tudo. E se você não a proteger, eles irão atrás dela. Gustavo teve um frio na espinha enquanto as conexões se formavam. Quem são eles? Sua voz tremia, a urgência crescendo. O homem lançou um olhar furtivo para a mulher que havia falado antes. Os temidas na sombra. Ela respondeu, tensionando a voz. Eles sempre souberam quem ela é e o que poderiam ganhar, e não hesitarão em eliminar qualquer um que peça justiça por ela. Nesse momento, as luzes começaram a piscar e um estrondo ressoou lá fora. Um grito irrompeu da multidão. A polícia! Algo está acontecendo! Lara olhou para Gustavo, o pânico estampado em seu rosto. Eles vêm! Ele percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O nó na garganta se apertou e um pensamento pairou na mente de Gustavo. Ore para não ser tarde demais. Foi então que a mulher desconhecida gritou: Cuidado! E jogou-se à frente de Lara. O estrondo quando a porta se arrombou fez todos se estremecerem. Homens de terno escuro entraram, olhares frios e ameaçadores. O pânico tomou conta da sala. Saia do caminho! Gritou um deles, puxando Lara pela mão. Gustavo sentiu desespero. Ele precisava agir, mas não pensou. Apenas correu! Gritou, mas antes que pudesse alcançá-la, um tiro ecoou como um trovão. A mulher que protegia Lara caiu ao chão, um feixe de sangue escorrendo de sua cabeça. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Num piscar de olhos, tudo mudou. O homem que puxou Lara, Gustavo reconheceu. Era seu pai, supostamente morto, agora ali, em pé, com uma expressão assustadora, mas ao mesmo tempo familiar. O choque lhe cortou a respiração. Você nunca deveria ter voltado, Gustavo, disse ele. A voz carregava dor e raiva. Eles estão vindo atrás de nós. Antes que Gustavo pudesse explicar qualquer coisa, um novo giro tomou sua atenção. Uma tensão palpável alterou o ambiente. Uma mulher emergiu das sombras, olhos de predador fixos em Lara. Você não sabe, mas a proteção dela está nas suas mãos, Gustavo. E aqueles homens, eles vêm para buscar o que é deles. O que você não entende é que não somos apenas família, somos a chave para tudo isso. Gustavo sentiu a cabeça girar. Que chave? Que tudo? Ele estava se afogando em perguntas, confusão e uma nova onda de medo. A mulher prosseguiu. As luzes piscavam e a tensão se acumulava. Lara olhou para Gustavo. Seu rosto, uma combinação de horror e descrença. Gustavo, é verdade! Ele queria acreditar que não. Queria gritar. Mas tudo o que conseguiu foi assentir. O passado estava se desdobrando diante dele como um pesadelo. A sala estava em fervor agora. Vocês dois são a razão por trás do conflito que se formou. O que virá a seguir não é apenas sobre vocês. É sobre a luta para controlar tudo o que está em jogo e o que ela significa para famílias que se destruíram por isso. A fúria na sala estava crescendo. Aproveitando-se da confusão,
Lara se virou para Gustavo. Se isso for verdade, precisamos descobrir de onde viemos. Temos que descobrir o que significa isso. Mas e se tudo que você conhece se transformar em um caos? O nó na garganta de Gustavo se apertou e ele olhou ao redor. Todos os olhos estavam neles. O peso da revelação parecia esmagá-lo. E enquanto pensava no que tudo aquilo significava, uma luz ofuscante irrompeu pela porta arrombada. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés. O futuro deles estava prestes a se desdobrar de maneiras que ele nunca imaginou. A reviravolta não apenas expôs quem eram, mas também preparou o campo para a batalha que estava por vir. Antes que pudesse pensar em um caminho a seguir, gritos ecoaram pela sala, enquanto as sombras se aproximavam. E nesse momento, Gustavo percebeu que tudo o que acreditava estava prestes a ser desfeita, com consequências que poderiam arruinar não apenas suas vidas, mas o mundo que conhecia. Gustavo sentiu seu coração disparar. Os olhares aflitos o cercavam. Mas ele mal conseguia pensar. O que está acontecendo? E a mulher havia falado algo que ele nunca imaginou ouvir. E a sala começou a se contorcer em uma dança de pânico. Ele olhou para Lara. A expressão dela uma mistura de confusão e raiva. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma luz intensa brilhou por trás da porta, cortando a escuridão como uma lâmina. Os homens de terno escuro avançaram, e o pânico aumentou. Um grito, então, ecoou pelo espaço. Ela é a chave! Não deixem ela sair! A mulher que se apresentou como a mãe de Lara se virou rapidamente, os olhos arregalados em terror. Não! Gritou desesperada. Não a levem! As vozes gritaram, a sala estava em frenesi, mas entre toda a confusão, algo muito mais aterrador surgiu. Um homem, atirador, avançou, um olhar de determinação assassina em seu rosto. E então ele apontou diretamente para Lara. Gustavo sentiu uma onda de suor frio escorrer pela espinha. Diga onde está o livro, e ninguém se machuca. A voz dele saiu como um sussurro sinistro, cortando o ar. Um livro? Gustavo franziu a testa, sem entender. Que livro? Havia um fardo nas palavras, algo que claramente importava mais do que ele imaginava. As expressões mudaram instantaneamente. O choque tomou conta, enquanto murmúrios de incredulidade echavam pela sala. Eu não sei do que você está falando. Laura gritou, sua voz cheia de desespero. E enquanto ela falava, Gustavo sentiu uma conexão nova estabelecendo-se entre eles. Ele se aproximou, mas o homem apontava a arma, uma determinação de aço em seus olhos. Se você não me disser onde está, eu não poderei garantir a segurança dela. O ar ficou pesado, como se estivesse prestes a explodir. A mulher que havia reivindicado ser a mãe de Lara tinha lágrimas escorrendo pela face. Por favor, você não entende. Isso é mais perigoso do que imagina. Mas as palavras se dissolviam no clamor da sala. E então, enquanto tudo parecia desmoronar, Lara se virou de repente. Eu sei! Ela declarou com uma força inesperada. E a sala parou. Eu sei onde está o livro! Gustavo sentiu seu corpo congelar. O que estava acontecendo? A verdade parecia se desdobrar em um labirinto de mentiras e segredos. Ele nunca tinha visto Lara tão determinada. Lara olhou para Gustavo, seus olhos agora cheios de um conhecimento profundo e feroz. Ele está escondido atrás da parede da antiga casa da nossa mãe, ela disse, a voz firme. Gustavo sentiu seu estômago revirar.
A antiga casa? Isso significava que havia mais segredos ali, coisas que ele nunca soube. O homem olhou para a mulher e então para Lara, a tensão aumentando. Está brincando? Isso é uma armadilha. Mas Lara, cada vez mais resoluta, sacudiu a cabeça. Eu não brinco com vidas, não agora. O futuro de todos depende disso. E em um aceno rápido de mão, Lara apontou para a parede. O homem hesitou, a luta interna clara em seu rosto. Gustavo sentiu a adrenalina subir. Essa era a hora. Ele poderia correr e tentar salvar Lara. Mas então, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a mulher misteriosa gritou: Cuidado! Não acreditem nele! Ele não é quem parece! O homem virou abruptamente para a mulher, e algo em sua expressão mudou. Ele conhecia a mulher. O chão pareceu se abrir sob os pés de Gustavo. A conexão que parou a sala inteira. Achar que poderia me enganar, não é? O quê? O que isso significava? Gustavo não conseguia manter os pensamentos organizados. O homem avançou e Lara gritou: Ele é apenas uma marionete. Não podemos deixar que a verdade se deturpe. A guerra está prestes a começar e precisamos agir rápido. O ambiente estava em pânico novamente, enquanto se desenrolava um jogo de gato e rato. Gustavo percebeu que todos eles estavam envolvidos em algo muito maior do que os próprios segredos de família. O verdadeiro significado das palavras de Lara ainda o assombrava e fez seu corpo tremer. Eu não sei em quem acreditar, ele murmurou. Os olhares ao seu redor eram de incerteza e medo. E foi isso que tudo se tornou. Um grande emaranhado de dúvidas, segredos e um futuro incerto. A única certeza que Gustavo tinha agora era que, de alguma forma, tudo estava prestes a mudar. E essa mudança poderia custar a vida de todos ali. O caos ecoava na sala, e a tensão estava à flor da pele. Gustavo sentiu o coração acelerar, e sua mente lutava para processar tudo. A mulher que se apresentou como mãe de Lara estava à frente deles, lágrimas nos olhos, enquanto os homens em terno escuro se aproximavam, como sombras ameaçadoras. Eu fui embora para protegê-las, ela gritou, a voz tremendo. Não sou desse mundo, mas sou a mãe de vocês. Aquilo ecoou como um trovão na cabeça de Gustavo. Era como se tudo fosse uma tempestade, as revelações chocando como raios. Lara parecia confusa, mas havia um fogo em seus olhos. Mãe, foi você que nos deixou. Era para ser por pouco tempo. As vidas de vocês estavam em risco e eu não sabia se conseguiria mantê-los a salvo. A mulher avançou e o olhar do homem de terno escuro estava fixo nela. Basta! Ele gritou. Não temos tempo para isso. A sala estava em frisson. Gritos e sussurros de incredulidade misturavam-se com a tensão pesada que pairava no ar. Gustavo olhou para Lara, o desespero desenhado em seu rosto. Precisamos sair daqui! Ele decidiu com a adrenalina pulsando em seu corpo. Os homens avançavam e o homem encarregado gritou: Deixe-a! Ela não é mais sua mãe! Um movimento rápido e um empurrão. A mulher caiu, mas antes que Gustavo pudesse reagir, Lara tomou a frente. Deixa-a em paz! E com aquilo, um brilho nos olhos dela, ele viu a força que não sabia que possuía. Parem! Gritou Gustavo. Ele não sabia o que fazer, mas sentia que precisava agir. O homem hesitou, e em um instante, tudo parecia congelar. Os olhares todos se encontraram. Um momento de decisão. Se essa é a verdade, precisamos unir forças. Precisamos lutar por nós e o que temos de verdade.
Sua voz ecoou, cheia de determinação, e então tudo aconteceu muito rápido. Lara e a mulher se levantaram e juntos ficaram em pé, desafiando aqueles que ameaçavam suas vidas. A tensão estava palpável, mas mesmo em meio ao medo, algo se acendeu, a determinação de se salvar. Gustavo viu que sua escolha estava ali, bem diante dele. Lutar por Lara, por sua família. Vamos juntos, tem que ser agora! Gritou ele. Uma onda de impulso percorreu a sala, quando a multidão começou a se confessar por trás deles, levantando vozes de apoio. As pessoas estavam tão cansadas de serem jogadas de um lado para o outro, e isso se transformou em força. Nesse momento de luta, cada grito era um grito de união. Enquanto o mundo ao seu redor entrava em colapso, Gustavo puxou Lara para junto dele. Com determinação e sob a bênção de sua mãe, os dois avançaram. E mesmo quando o homem de terno se preparava para agir, eles não se deixariam intimidar. Uma energia pulava entre eles, quebrando a divisão que os separava. Antes que o pânico atingisse seu pico, tudo se deteve. A sala ficou em silêncio e todos os olhos estavam fixos na mulher de pé. Não há futuro se não lutarmos juntos. O poder está sempre em nossas mãos. As palavras dela cortaram a tensão no ar. Gustavo olhou para Lara e, naquele instante, tudo se tornou claro. Eles não eram apenas irmãos, eram parte de algo muito maior do que imaginavam. Agora, com coragem pulsando em suas veias, eles se prepararam para enfrentar o que viesse pela frente. O caminho era incerto, mas juntos estavam prontos para desvendar os segredos que o destino havia guardado. Uma nova era começava, e com ela a esperança. Mas e quanto à verdade oculta? O que mais estava à espreita nas sombras? Não perca essas respostas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa jornada.